O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, ó Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, o Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje nós celebramos o 30º domingo do tempo comum, né? Estamos chegando ao finalzinho do tempo comum, logo chega o tempo do advento. E esse momento Jesus continua a ensinar aos seus discípulos e também ao mundo inteiro. E os fariseus entram numa discussão com Jesus novamente, né? E eles tinham ouvido dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus, também numa discussão a respeito da ressurreição, né? Mas que Jesus teria vencido aquela discussão. E eles foram lá então para tentar de novo ver se Jesus saberia responder. E eles chegam diante de Jesus e dizem: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ora, para nós hoje é fácil responder, né? Mas na época de Jesus, os rabinos ensinavam que das Escrituras se extraíam 613 mandamentos, né? 613, e que cobriam quase que a totalidade da ação dos judeus. Tudo que fazia tinha que ser regulado por algum tipo de norma, de lei, né? Aquela lei que eles diziam que era de Moisés, mas Moisés mesmo tinha apenas aqueles 10 mandamentos e depois, né, os desdobramentos que ele deu também. Mas os rabinos diziam: tem 365 mandamentos proibitivos, não faça isso, não faça aquilo, não faça. 365, acho que um para cada dia do ano, né? Se aprendesse um por dia, talvez em um ano conseguisse, quem sabe, conhecer todos os 365 proibições, né? E depois ainda tinha 248 mandamentos no afirmativo: faça isso. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. 248. Agora, como que uma pessoa vai viver realmente sob um fardo tão pesado, como disse Jesus, né? Jesus disse que o fardo, que eles estavam carregando um fardo muito pesado, porque não aguentavam. Todo mundo cometia pecado. Se nós seguimos 10 mandamentos da igreja, de Deus, né? Ainda temos os 5 mandamentos da igreja, temos os 7 pecados capitais, né? E tantas coisas, para eles então, né? 10 mandamentos é muito fácil. Agora 613, né? E tem dia que eu faço chamado oral aqui, não faz? A gente não faz chamado oral dos 10 mandamentos de vez em quando, né? Dos 5 mandamentos da igreja. Já fizemos 7 pecados capitais. Por quê? Porque é importante que a gente saiba, né? Que nós vamos confessar. Quando nós vamos confessar, o que nós falamos? Para não cair naquele erro, né, de cometer achando que é uma conversa. Então vou começar a contar um caso, contar uma história, né? Então todo cristão tem que saber que vai confessar os pecados contra os 10 mandamentos, os pecados contra os 5 mandamentos da igreja, ou se cometeu algum dos 7 pecados capitais. Mas 613 mandamentos é muita coisa, né? E as mulheres tinham uma vantagem, eu acho, né? Porque elas precisavam observar somente as 365 obrigações, aliás, as 365 proibições, né? Então, mulher, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Os homens, além de observar os 365, também tinham que observar os 248 das obrigações, né? Façam isso, isso, isso e isso. De modo que naquela sociedade ficava difícil, e os fariseus se orgulhavam de ser aquelas pessoas
que obedeciam à lei, né? Aquelas pessoas que seguiam à risca tudo o que se dizia. Por isso eles se achavam mais santos, mais puros do que todo mundo. Então eles vão tentar Jesus, por quê? Para eles, aqueles fariseus ali, todos os mandamentos eram iguais. Todos eles eram igualmente importantes, não tinha um mais importante que o outro. Se você cometesse um pecado contra um daqueles mandamentos, pronto, já era pecado mortal, e aí tinha que se haver com os castigos de Deus, como falava o judeu, né? E aí perguntam para Jesus, alguns haviam várias escolas rabínicas, né? Uma escola rabínica, por exemplo, que dizia assim, não, o maior mandamento é o do sábado, tem que guardar o dia de sábado. Se trabalhar no dia de sábado, se fizer uma forcinha no dia de sábado, já cometeu pecado grave, né? Tinha outros que diziam, né, que o maior mandamento, teve um rabino, né, que viveu poucos anos antes de Jesus, e ele dizia que o maior mandamento, um dia perguntaram para ele, né, como um grande sábio que ele era, né, Hillel chamava ele, né, Hillel, qual é o maior mandamento? Ele diz assim, não faça aos outros aquilo que você gostaria que que não fizessem a você. Esta é a lei e os profetas. Ele disse isso, né? Esse Hillel. Só que, claro que esta lei ainda é imperfeita. E imperfeita por quê? Porque não faça isso é muito fácil. Olha, eu não estou matando, eu não estou roubando, eu não estou adulterando, eu não estou... Então, tudo bem, não estou fazendo ao outro aquilo que eu não gostaria que fizessem a mim. No entanto, não está fazendo tudo, né? Não está fazendo o que deveria. Ele simplesmente pode ficar na casa dele a vida inteira, né? Jesus já coloca esta frase na afirmativa. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizessem a você. Aí é diferente, né? É partir para a ação. O que nós queremos para nós? O que nós queremos que alguém nos faça? Então é isso que nós devemos fazer ao outro, né? Aí é sair da comodidade, é sair do seu lugar para ir ajudar alguém que necessita. Mas afinal, né, os judeus, portanto, tinham muitas divergências de qual era o primeiro mandamento, né? E perguntam a Jesus. Jesus não tem a menor dúvida, né? Jesus não tem dúvida, ele responde na lata, né? Ele diz assim, olha, a resposta é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E no outro evangelho de Lucas ainda aparece com toda a tua força, né? Essas 4 notas, né? Que mostra que amar a Deus com todo o seu coração, com tudo aquilo que há de humano em nós, daquilo que somos, que há de humano. Depois amar com toda a tua alma, tudo aquilo que é sobrenatural em nós, aquilo que é de Deus, o sopro da vida. E depois amar com todo o teu entendimento. Amar com entendimento significa que nós temos que saber compreender e entender a palavra de Deus, a revelação dele, e como ela se aplica na vida da comunidade e na vida do mundo. Portanto, entender racionalmente também qual é a vontade de Deus no meio de tantos discursos a respeito da divindade, né? E aí nós vemos que depois, sem nem ser perguntado, ninguém perguntou para ele o segundo mandamento, né? Mas ele acrescenta o segundo. Esse é o primeiro, amar a Deus, né? E com toda a tua força significa, né? Aquela quarta nota que está no Evangelho de Lucas, né? Com toda a tua força. Por quê? Porque esforçar-se para estar com Deus, né? Como dizia uma santa, né? Ela dizia assim, ela estava com o pé todo ferido, machucado, né? E estava de cama, com febre, e ela disse um dia para uma pessoa que falou a ela, você não precisa levantar para ir à missa, porque depois da missa o padre vem aqui e te dá a comunhão. Naquela ocasião não havia ministros extraordinários da comunhão, né? Então o padre é que tinha que levar comunhão para os doentes, né? Aí ela falou assim, não precisa o padre vir aqui, porque ainda se eu tivesse que andar quilômetros a pé sobre brasas, eu levantaria e eu iria, mesmo com os pés machucados, ao encontro do meu Senhor na igreja, para que o sacrifício de Cristo derrame sobre mim a graça que eu preciso. Ela tinha consciência e ela fazia toda a força
para mostrar o amor que ela tinha por Deus. Depois, Jesus, sem ser perguntado, ele diz: o segundo mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esta é a lei e os profetas. Ou seja, podemos pegar esses 613 mandamentos e colocar tudo em um só, amar a Deus sobre todas as coisas, diz Jesus, e depois ao próximo como a si mesmo. São João dizia que quem disser que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Portanto, ele vinculou os dois mandamentos, estão tão juntos, que não dá para amar a Deus se não amarmos o outro também, o próximo, não dá para amar o próximo também se o amor de Deus não estiver em nós, porque Deus é amor, Ele é o amor, portanto todo amor que se sente vem de Deus. Ora, então, amar a Deus sobre todas as coisas, e vocês sabem, Jesus já tinha dito, amar até o inimigo, olha o desafio, E a gente lembra como é que é isso, Bom, então eu tenho que sair por aí com o meu inimigo. Ô inimigo, vamos lá tomar um sorvete na esquina? É assim que a gente faz, Vamos lá, inimigo. Ou então pedir o inimigo em casamento, Ajoelha no pé da inimiga e fala: eu estou te pedindo em casamento. Não é esse tipo de amor, porque o evangelho foi escrito em grego, E no grego tem 3 palavras para falar amor, Temos 3 palavras. Primeiro, amor filia, é o amor de amigos, Então aquele amigo que segreda, que confia no outro, que é companheiro, E que chama para ir tomar sorvete. Este é o amor de amigo, Agora tem outro amor, que é o amor eros, que é o amor que une 2 pessoas que se completam e que formam uma família, que vão formar uma nova família. Este amor eros, que não tem nada a ver com o erótico, depois que fizeram essas palavras desta origem, mas originalmente significa amor, E depois o amor ágape, que é o amor da misericórdia, o amor da compaixão, é o amor que Deus tem por nós, nós temos por Deus e que devemos ter por todas as pessoas, até aquelas que te machucaram, te feriram, te magoaram, te fizeram sofrer, te fizeram padecer. O Jesus pede que amemos essas pessoas, mas não com amor filia, não precisamos ser amiguinho, não com amor eros, não precisamos casar com essa pessoa, mas o amor ágape, olhar para ela e ter a misericórdia que Jesus teve quando olhou para os seus algozes do alto da cruz, depois de ser espancado, cuspido, humilhado, chicoteado, todo ensanguentado, pregado na cruz, e ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E isto é amor de misericórdia, isso é amor de misericórdia. Mas eles não estavam sabendo que estava doendo, Porque às vezes a gente fala para uma pessoa dizer isso, A pessoa fala assim: mas ele sabe muito bem o que estava fazendo. Será que sabia mesmo, Eles não sabiam a profundidade e o alcance das ações que eles estavam tendo contra Jesus, Mas Jesus sabia disso. Por mais que eles soubessem que Jesus estava sofrendo, sendo humilhado, ali estava doendo aquelas chicotadas, Eles não sabiam que o mal que eles faziam a Cristo era a eles mesmos que faziam, porque eles estavam matando o próprio Salvador do mundo. Então hoje nós vamos ouvindo esses mandamentos, Toda a lei e os profetas está resumido ali, porque quem ama cumpre todos os mandamentos, Quem ama já está cumprindo, não porque veio uma imposição de fora, que você precise decorar 613 mandamentos, porque quem ama já sabe fazer tudo. Quem ama não vai matar, quem ama não vai roubar, não vai adulterar, não vai levantar falso testemunho, não vai cobiçar as coisas alheias, não vai desejar a mulher do próximo, falei tudo, vamos falar na sequência, Então quem ama, colocará Deus em primeiro lugar, porque é o mandamento primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, não vai chamar o nome de Deus em vão. Quem ama vai guardar os domingos e dias santos. Aliás, temos um dia santo agora, quinta-feira, que é dia dos finados, é um dia santo, dia que nós vamos à igreja para receber inclusive indulgência plenária. Depois o padre vai explicar, Mas depois, nós também, quem vai à igreja, honra o pai e a mãe. Quem ama a Deus, quem ama a Deus sobre todas as coisas, acaba cumprindo todos os mandamentos, amando também o próximo, porque a partir do 4º mandamento se fala do amor ao próximo: honrar o pai e a mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Quem ama
Ele já vai cumprir tudo isso, não porque tem uma lei de fora, mas porque tem uma lei de dentro, a lei do amor. Ele quer o melhor para o outro. Se Ele quer o melhor para o outro, Ele não vai prejudicá-lo. Que assim seja para nós, Hoje, neste dia, vamos aprender a olhar para o Evangelho não apenas como um discurso, não apenas como algo que Jesus falou lá atrás, mas algo para comprometer a nossa vida hoje, para viver hoje. Quem você ainda precisa perdoar? Quem ainda precisa, que te machucou tanto, que você diz, eu não quero nem ver esta pessoa, Será que Jesus não está convidando hoje também a tirar esta mágoa do coração, a tirar esta raiva, a tirar este ódio, para colocar ali amor de misericórdia, o amor ágape, amar até mesmo o inimigo, Então, amando a Deus, nós conseguiremos amar ao próximo, e amando ao próximo, conseguiremos amar a Deus, porque Deus é amor, e este é o maior mandamento. Depois, se não tiver isso, não adianta liturgias, não adianta cantos, não adianta nada. Se não tiver amor, não cumpriu o mandamento de Jesus, não viveu plenamente o Evangelho. Nossa Senhora nos ajude a viver plenamente o Evangelho. Ela que foi toda de Deus e pôde fazer, na sua vida toda a vontade do Senhor. Fiat voluntas tua, ela disse, seja feita a tua vontade, Senhor, quando o anjo anunciou que ela ficaria grávida. Hoje nós queremos rezar também por Silvia Maciel França Quintanilha, falecida há 7 dias, e entregá-la nas mãos de Nossa Senhora do Rosário e de São José. Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.